Because I gotta tell you the truth, folks. I gotta tell you the truth. When it comes to bullshit, big time, major league bullshit, you have to stand in awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing, and all wise. Somehow just can't handle money. Religion takes in billions of dollars. They pay no taxes and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Nihilista e estou aqui hoje para falar sobre a farsa do cristianismo. Hoje eu vou aqui tentar demonstrar como o cristianismo é totalmente explicável do ponto de vista mitológico, principalmente sendo uma referência muito forte ao Sol, um mito solar. Então a gente vai fazer aqui um estudo e uma análise hoje das características construídas, de construção do mito cristão. Então, pedindo aí, lembrando o pessoal que gostar deste vídeo, que dê o seu like, que dê a sua contribuição aí para o nosso canal, porque isso é importantíssimo para nós, porque o canal é feito para vocês. Então, quem gostou, por favor, dê um like. Então, vamos lá. Bom, este é o Sol. Desde um ano de 10.000, mais ou menos, antes de Cristo, a história abunda de pinturas, escritos, no que respeita à adoração dos povos por esse astro. Então, também é simples de entender, porque com o Sol, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo vida, calor, segurança, salvando do frio, da noite repleta de predadores, sem ele, todas as culturas logo perceberam que não haveria colheitas, nem vida no planeta. Então, daí a adoração, Essa adoração, essa realidade fizeram com que o Sol fosse um dos objetos mais contemplados e adorados. Todavia, os povos também estavam atentos às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiam reconhecer e antecipar eventos que daí iam ocorrer, como, por exemplo, eclipses, luas cheias. Então, eles catalogaram, os povos antigos, grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como as constelações. Então, esta é a cruz do zodíaco. É uma das mais antigas imagens da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Também representa 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e os equinócios. O termo zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos, ou personificações de pessoas ou animais. As primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, mas também personificavam através dos mitos, envolvendo esses movimentos aí e as relações do Sol com as constelações. Sol, com seu poder criador, também era personificado na figura do Filho de Deus, da luz do mundo, Salvador da humanidade. As 12 constelações representavam lugares de viagem para o Filho de Deus, e foram nomeados normalmente e representando elementos da natureza importantes nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquários, portador da água, que traz as chuvas de primavera. É uma representação mitológica. Bom, esse aqui é Horus. Ele é o deus Sol do Egito por volta de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado.
uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol com a Terra, né? Dos antigos hieróglifos egípcios, né, muito foi descoberto sobre esse Messias solar aí. Por exemplo, o Horus, sendo o Sol, a luz, ele tinha um inimigo, né, chamado Set, que era a personificação das trevas, né? Aí o que acontecia? Todas as manhãs, Horus vencia Set, né? Vencia a escuridão, vencia as trevas, sendo que à noite, né, Set vencia Horus e enviava Horus para o mundo das trevas, né? Então essa dualidade aí, trevas e luz, né, bem e mal, né? Essa dualidade mitológica vem sido assim, onipresente, né? E utilizada em vários aspectos aí ao longo das eras, né? No geral, né, a história de Horus é a seguinte, né? Horus nasceu em dezembro, filho de uma virgem, Isis Mary, né? Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela ao leste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido, né? Aos 12 anos era uma criança prodígio, né? Aos 13 foi batizado por uma figura chamada Anup, né? Aí ele começou efetivamente seu reinado. Ele tinha alguns discípulos, né? Fazia milagres, né? Curar enfermos, andar sobre as águas, né? Também era conhecido por vários nomes, como a Verdade, a Luz do Mundo, Filho de Deus, né? O Cordeiro de Deus, dentre vários outros, né? Depois de traído por Tifão, foi morto, né? Esquartejado, e 3 dias depois ressuscitou, né? Então, vocês vejam aí, né? Esses atributos de Horus, né? Sendo eles originais ou não, parece que tem influenciado várias culturas mundiais na formação dos mitos, né? É a mesma estrutura mitológica. Por exemplo, Atis de Pirídia, né, nasceu da Virgem Nana em dezembro, foi crucificado, colocado no túmulo, 3 dias depois ressuscitou. Vamos lá, Krishna, na Índia, né, nasceu da Virgem Devaki, com uma estrela do Ocidente assinalando a sua chegada, fez milagres, né, constituiu discípulos, né, morreu e ressuscitou. Vamos ver aí Dionísio, né, na Grécia, né, também nasce de virgem em dezembro, foi um peregrino, praticou milagres, transformou água em vinho, né? Dionísio é o deus do vinho, deus Baco, né? Era chamado de filho de Deus, Alfa e Ômega, dentre outros, né? Após sua morte também ressuscitou, né? Vamos ver Mitra na Pérsia, nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, constituiu 12 apóstolos, né? Praticou milagres, após sua morte ficou enterrado por 3 dias, depois ressuscitou, né? Também era referido como a verdade, né? A luz do mundo. E o dia consagrado à adoração de Mitra era Sunday, no inglês Sun, Sol, Day, dia do Sol, né? Então, vários outros salvadores em vários períodos da história do mundo preencheram essas mesmas características, como se pode ver. A questão que se mantém é sempre a seguinte: por que tais atributos? Né? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que morte e ressuscitação após 3 dias? Né? E por que 12 discípulos? Né? Para descobrir, então a gente vai examinar aqui agora o mais recente Messias, o Messias moderno, né? Jesus. Nasceu o quê? Virgem Maria, no 25 de dezembro, em Belém. Foi anunciado por uma estrela no Ocidente, seguida por 3 reis para adorar esse Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos e aos 30 foi batizado por João Batista. E assim começou o seu reinado. Jesus teve 12 discípulos com quem viajou praticando milagres, como curar pessoas, transformar água em vinho, andou sobre as águas. Né? Era chamado também de Filho de Deus, a luz do mundo, Alfa e Ômega. Né? Depois foi traído por um discípulo, Judas, vendido por 30 pratas e finalmente crucificado. Colocado no túmulo, 3 dias depois ressuscitou e ascendeu aos céus. Né? Você vê que Jesus ele cobre, né, essa ordem mitológica, essa ordem do mito, do herói. Né? E o nascimento é principalmente astrológico. Vamos ver aqui um exemplo. A estrela que se fala é Sírius. Né? Em 25 de dezembro, essa estrela se alinha com outras 3 estrelas. Né? São chamadas hoje de 3 Marias aqui no Brasil, mas ela na antiguidade é chamada de 3 reis. Né? Então esses 3 reis, né, se alinham com a estrela mais brilhante, que é Sírius, né, apontando o nascer do Sol. Né? Essa é a razão pela qual 3 reis seguem a estrela ao leste, numa ordem, né, para se direcionar ao surgir do Sol, ou ao nascer do Sol. Né? Nós vemos essa referência astrológica clara aí. Né? A Virgem Maria é considerada a constelação de Virgo, né? Também conhecido como Virgem. Virgo, em latim, é virgem. Né? Virgo também é referido como casa do pão. Né? A representação para Virgo, a representação antiga, é uma mulher, uma virgem, segurando, né, um galho de trigo, né, representando os meses de colheita. Você veja só que interessante. Então, o que acontece? Ao pé da letra, a palavra Belém significa casa do pão. E se refere exatamente à constelação de Virgem. Né? É um lugar no céu, não na terra.
Né? Por isso que Jesus nasceu de uma virgem em Belém. Né? Outro fenômeno interessante que ocorre em 25 de dezembro é o solstício de inverno. Né? Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos, né? Da perspectiva de quem está no hemisfério norte. O Sol parece se mover para o sul e aparentemente ficar mais fraco. Né? Conforme se aproxima o solstício de inverno, isso simboliza a morte. Né? É a morte do Sol. Né? O Sol, o que acontece? Mais ou menos lá por 22 de dezembro, mais ou menos, né? O falecimento do Sol estava totalmente realizado. Né? A verdade, o Sol tinha se movido continuamente 6 meses, né? Para baixo, para o sul, até atingir o seu ponto mais baixo. Aí ocorria uma coisa curiosa. O Sol parava de se mover durante 3 dias. Olha só que interessante. Né? Durante esses 3 dias de pausa, o Sol ficava mais ou menos na redondeza da constelação de Cruzeiro, o Cruzeiro do Sul, né? Ou de Crucis. Né? Depois desse período, 25 de dezembro, o Sol começava de novo a subir, né? A ascender, trazendo a esperança de dias maiores, né? De calor. Era chegada então a primavera. E assim se diz que o Sol morreu na cruz, no Cruzeiro, né? Esteve morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses, né, partilham da ideia de crucificação, morte, 3 dias de morte, depois de ressurreição. Né? Período de transição do Sol, né, isso é tudo sob o aspecto do hemisfério norte. Né? Do solstício de inverno, morte do Sol, até a primavera, renascimento. Né? Todavia, só se celebra a ressurreição, né, no equinócio de primavera, ou seja, na Páscoa. Né, onde durante esse período o Sol ainda domina totalmente as trevas, né, e assim o período diurno se torna maior que noturno. Né, é o revitalizar da vida, né, a primavera emerge finalmente. Né, aí diz que o Sol renasceu. Então, provavelmente a analogia mais óbvia, né, astrológica, são os 12 discípulos. Né, eles são simplesmente as 12 constelações zodiacais, né, com que Jesus, sendo o Sol, ele viaja junto. Né. Nossa, é muito interessante isso. Então, por exemplo, de fato, o número 12, né, dos 12 apóstolos, está presente em várias situações da Bíblia. Né? 12 tribos de Israel, 12 irmãos de José, 12 juízes de Israel, 12 profetas. Né? Então, voltando aqui à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Né? Não era apenas mera representação artística, né, ou ferramenta assim, para seguir seus movimentos. Era um símbolo espiritual pagão, né? Era também um símbolo é tipo uma logografia similar a isto que se vê. Né? Então, isso aqui não é um símbolo de cristianismo. Isso aqui é uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Olha só que interessante. Então isso é um símbolo meio, né, arquetípico. Na realidade, um símbolo pagão, né, não um símbolo cristão. Né, é um plágio. Né? Então, essa é a razão porque as primeiras representações, né, Jesus era mostrado com a cabeça numa cruz. Né? Jesus é o Sol, o Filho de Deus, a luz do mundo, o Salvador a erguer-se, né? Que renascerá assim como faz todas as manhãs. Né? A glória de Deus contra as trevas, assim que renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, né? Lá em cima no céu, com sua coroa de espinhos ou raios do sol. Então, gente, eu fico por aqui, né? Eu espero ter aí acrescentado algo, né, nessa questão da mitologia cristã, demonstrando aqui, né, claramente que Jesus Cristo não passa de um mito, né, é simplesmente uma construção mitológica. Né, e se houve algum Jesus histórico, né, com certeza foi algum profeta, né, mendicante, né, algum profeta que fez discípulos e uma época, né, em que teve alguma relevância local, né, e que depois essa lenda, né, esse homem, né, se tornou uma lenda e posteriormente essa lenda se construiu um mito em cima dessa lenda desse homem, né, e não tinha nada de sobrenatural, nada de espetacular, provavelmente era algum líder carismático importante, se é que existiu, né, porque tem poucos relatos históricos sobre Cristo. Os romanos, eles eram muito meticulosos em registrar tudo, não existe nenhum registro, né, nem de terremoto no Gólgota, lá quando Cristo morreu, nem nenhuma figura, né, que fosse importante nessa época, né, porque os evangelhos foram escritos centenas de anos depois. Então, acho que ficou bem demonstrado aqui, né, e é realmente uma farsa o cristianismo, não se trata de um. Então, um abraço, né, fico por aqui, né, estamos juntos pela propagação do conhecimento.
pois o amor que encontrei nada pode apagar, nem mesmo a dor.